som rítmico e metálico das esporas de prata raspando contra o chão de madeira encerada do estúdio ecoou como o engatilhar lento de um revólver pesado. Não era um passo qualquer. A silhueta imponente, com quase 1,90 m de altura, cortava a fumaça rala dos charutos dos produtores, com a elegância perigosa de um predador. Ele carregava no rosto o sorriso mais famoso e magnético de toda a televisão mundial. Um sorriso que, poucos anos antes, sob a sombra de uma máscara negra e a ponta de uma espada afiada, havia conquistado corações e derrubado impérios. Guy Williams, o eterno Zorro, estava cruzando as pesadas portas do rancho mais sagrado da América. Mas o que ele não sabia, enquanto ajustava o coldre na cintura sob as luzes sufocantes dos refletores da Califórnia, é que ele não estava caminhando para um novo lar. Ele estava marchando em passos cegos, direto para um campo minado de egos inflados, inveja venenosa e a mais pura covardia corporativa. A Ponderosa estava prestes a se tornar o palco da Guerra Fria mais suja do velho oeste de mentira. Mas antes de cavalgar pelas sombras dessa traição de bastidores e descobrir como o mascarado mais amado do mundo foi usado como um peão barato e esfaqueado pelas costas pelos titãs da TV, garanta o seu lugar no nosso bando. Inscreva-se no canal e engatilhe a sua arma. A neblina de hoje esconde o brilho falso de Hollywood e a nossa fogueira exige a verdade nua e crua. Para entender a sujeira dessa cartada, precisamos abandonar o ar puro das montanhas de Nevada e entrar nas salas asfixiantes, forradas de carpete vermelho e painéis de mogno, no alto dos arranha-céus da rede NBC, no ano de 1964. Bonanza não era apenas uma série dramática. Era uma impressora colossal de dinheiro. A máquina girava com a precisão de um relógio suíço, mas dentro do cofre inquebrável dessa fortaleza havia uma engrenagem prestes a arrebentar e destruir o motor inteiro. O nome desse problema era Pernell Roberts, o homem que dava vida a Adam Cartwright, o filho mais velho e cerebral da família. Estava em guerra aberta e declarada contra o próprio estúdio. Pernell Roberts detestava os roteiros. Ele sentia o cheiro da mediocridade nas páginas impressas e não fazia a menor questão de esconder o nojo. Ele batia de frente com os diretores, exigia mudanças literárias, ameaçava abandonar o programa no meio da temporada e deixava o clima no set de filmagem tão tenso e gelado quanto uma nevasca nas planícies. Os engravatados da NBC, com as mãos suadas de pânico e os olhos fixos nas planilhas de lucro, sabiam que não podiam simplesmente implorar para um ator ficar. Executivos não imploram, eles substituem. Eles precisavam de uma arma, não de um ator novato ou de um rosto genérico, mas de um canhão de proporções épicas, pesado o suficiente para ser apontado diretamente para a cabeça de Pernell Roberts. Eles precisavam de uma ameaça viva e respirante que dissesse sem a necessidade de pronunciar uma única palavra: se você sair por aquela porta agora, nós temos alguém infinitamente maior para sentar na sua cadeira e calçar as suas botas. E quem no mundo, naquela exata fração de tempo, possuía a envergadura heróica, a postura de fidalgo, uma base de fãs fanática ao redor do globo e a presença de tela capaz de suprir a falta de um Cartwright maduro? Apenas um homem. Guy Williams, uma estrela que havia recém saído da sua batalha titânica, frustrante e exaustiva contra os cofres de Walt Disney. Ele estava livre, com a espada embainhada e o talento intacto, buscando um novo território honroso para fincar a sua bandeira. A rede de televisão o atraiu com um banquete de promessas banhadas a ouro. Eles entregaram a ele o papel de Will Cartwright, o sobrinho forasteiro do patriarca Ben Cartwright. Eles olharam nos olhos dele e o convenceram de que ele seria o novo pilar da família, a injeção vital de sangue novo que a série precisava para sobreviver à crise. Guy Williams, com a honra e a ingenuidade de um homem reto, apertou a mão dos executivos, acreditando piamente que estava entrando para uma irmandade. Ele não percebeu a tempo que o contrato que assinou tinha a exata textura de uma coleira de sacrifício. Quando Guy Williams pisou no set de filmagem da Ponderosa pela primeira vez, o ar imediatamente condensou.
Sinta o peso sufocante daquele ambiente. O cheiro de pó de serra espalhado sobre o chão duro do estúdio se misturou com o aroma ácido do café requentado nas garrafas térmicas e o suor frio e nervoso da equipe técnica. O silêncio que se abateu sobre o elenco não foi de admiração reverencial por estarem diante de uma lenda viva. Foi o silêncio predatório, mudo e ameaçador de uma matilha de lobos encurralados em sua própria caverna, sentindo o cheiro de um leão recém-chegado. Lorne Greene, o imponente Ben Cartwright, era o dono inquestionável e absoluto do feudo. Ele cumprimentou Guy Williams com um aperto de mão firme, de rocha, mas com o olhar distante, opaco e calculista de um político recebendo um adversário nas vésperas de uma eleição. Lorne Greene protegia os seus filhos da ficção com uma lealdade brutal. A entrada de um estranho, de um forasteiro que brilhava tanto ou mais que ele próprio diante da lente da câmera, desequilibrava violentamente a balança de poder que ele havia demorado 5 anos para consolidar. Dan Blocker, o gigante Hoss, um homem reconhecido pelo coração puro, limitou-se à educação básica, mas manteve um distanciamento quase militar. Ninguém puxou uma cadeira de madeira extra. Ninguém o convidou para dividir um gole do cantil de água quente entre as exaustivas tomadas sob o sol falso do estúdio. A hostilidade era uma parede de vidro blindado, transparente, porém intransponível. Mas o verdadeiro veneno, a fúria ardente e corrosiva que queimava como ácido nos bastidores, não vinha da cadeira do patriarca. Vinha do caçula. Michael Landon, o adorado Little Joe, sentiu a presença imponente de Guy Williams como se fosse a lâmina fria de uma adaga pressionada lentamente contra a sua própria garganta. Michael Landon era o inquestionável garoto de ouro da América. Era o galã impetuoso de cabelos revoltos que arrancava suspiros das fãs adolescentes e caminhava pelas ruas cenográficas com a arrogância justificada de quem sabia que carregava a maior fatia da audiência feminina nas costas. Ele vinha lutando como um cão faminto por mais tempo de tela, mais falas heróicas, mais primeiros planos com a câmera focada em seu rosto suado. Observe a psicologia sombria que se ocultava no fundo dos olhos escuros de Michael Landon naqueles dias tensos. Havia uma ambição devoradora latejando ali. Quando ele viu Guy Williams entrar no set, um homem mais maduro, mais alto, possuidor de um charme refinado e irresistível que parecia curvar a luz dos refletores ao seu favor, e dono de uma legião de fãs que não arredariam o pé de frente da TV por nada, o sangue de Michael Landon ferveu. A psicologia da inveja na televisão é um jogo imundo. Michael Landon, com a sua mente afiada para os negócios da fama, calculou o dano em segundos. Ele sabia que se Guy Williams se acomodasse definitivamente na poltrona daquela sala de estar rústica, o papel de galã charmoso e invencível de Little Joe seria ofuscado e encolhido para sempre pela sombra gigantesca do sorriso daquele aristocrata. A sabotagem começou de forma cirúrgica, silenciosa e covarde. Não houve brigas físicas de salão, mesas quebradas ou murros desferidos no estacionamento. O sangue foi derramado através da política imunda dos roteiros. Nos ensaios exaustivos, as marcações cruciais de cena começaram a mudar de forma absurdamente suspeita. Guy Williams era frequentemente e acidentalmente posicionado um passo atrás, empurrado para as sombras do cenário de madeira escura, enquanto Landon e os outros dominavam agressivamente as marcas iluminadas pelo centro do quadro. Falas inteiras de diálogo, heróicas e determinantes, originalmente escritas para o personagem Will Cartwright, começaram a ser limadas dos roteiros de última hora, transferidas misteriosamente por ordens superiores para a boca de Little Joe ou Hoss. A câmera, guiada pela tensão do estúdio, parecia relutar fisicamente em fechar no rosto de Guy Williams para extrair a emoção. O sorriso do Zorro bateu violentamente contra um muro de puro gelo e rejeição. E como o gigante Guy Williams reagiu a esse massacre passivo-agressivo que corroía os nervos? Com a dignidade intransponível e cortante de um lorde, de um homem feito de matéria inquebrável.
Ele sentia a textura áspera e humilhante da rejeição a cada cena que era obrigado a gravar. Ele via, através do espelho do camarim, os olhares tortos lançados pelas costas. Ele ouvia com clareza os sussurros pejorativos da equipe que morriam no ar exato instante em que ele girava a pesada maçaneta da porta para entrar no palco. Absolutamente qualquer outro ator de Hollywood, dono de um ego inflamado pelo estrelato pregresso, teria explodido em gritos, arremessado cadeiras contra as paredes, convocado uma reunião de emergência e soltado os cães raivosos dos seus advogados contra a NBC. Mas Guy Williams não se curvou à lama deles. Ele engoliu o asfalto quente da humilhação em absoluto silêncio. Ele vestia a camisa rústica de flanela, amarrava o lenço no pescoço com as próprias mãos calejadas da esgrima, sacava o revólver pesado do coldre quando o diretor, de má vontade, gritava "Ação!" e entregava a sua atuação com a mesmíssima postura inabalável, íntegra e formidável que usava para duelar contra exércitos inteiros na velha Califórnia espanhola. Ele cumpriu cada linha do seu maldito contrato com o suor do seu rosto, mantendo a espinha ereta, mesmo tendo a absoluta clareza de que estava marchando diariamente sobre um terreno envenenado por homens menores que ele. O clímax sombrio dessa traição escabrosa não aconteceu diante das luzes brilhantes, nem foi resolvido em um duelo final de redenção. O sepultamento profissional de Will Cartwright foi assinado e selado nas sombras geladas dos escritórios executivos. A aposta suja dos engravatados funcionou com uma precisão matemática e doentia. A presença dominante de Guy Williams, preenchendo o ar com 5 episódios de pura pressão psicológica, carisma e talento inegável, enviou a mensagem de terror para a alma de Pernell Roberts. O ator Roberts, acuado contra a parede de madeira da própria arrogância, enxergando a possibilidade aterrorizante e concreta de ser substituído e apagado da história da TV por um titã ainda mais magnético que ele próprio, recuou. Ele engoliu o próprio orgulho, abaixou a cabeça momentaneamente para os chefes, aceitou os termos impostos pelo estúdio e decidiu ficar por mais uma temporada vestindo as roupas negras de Adam Cartwright. No milésimo de segundo em que a tinta da caneta esferográfica de Pernell Roberts secou na folha de papel do novo contrato, Guy Williams deixou de ser a valiosa arma secreta salvadora da emissora e transformou-se instantaneamente em um pedaço de lixo indesejado. A rede não precisava mais arcar com o custo altíssimo daquele seguro de vida de luxo. Eles já tinham a amada família original remendada e de volta aos eixos. Somado a isso, o motim interno e silencioso liderado pelo ciúme cada vez mais feroz e agressivo de Michael Landon ameaçava desestabilizar a harmonia comercial da galinha dos ovos de ouro. A ordem final desceu dos andares de cima, fria, impessoal e cortante, como a lâmina de uma guilhotina enferrujada. Descartem o mascarado Zorro. Imediatamente. Não houve sequer um pingo de honra ou uma tentativa de despedida heróica. Não entregaram a ele o respeito básico de um roteiro épico, onde o bravo Will Cartwright pudesse, por exemplo, sacrificar a própria carne para salvar as terras da Ponderosa de uma emboscada de bandoleiros covardes, caindo na terra seca com dignidade e bravura, para justificar a ausência para o público. Nada disso. Ele foi limado das páginas da história da forma mais asquerosa possível. O seu personagem simplesmente pegou o cavalo, virou as costas e partiu para o vazio, escorrendo pelas frestas de uma trama mal costurada, evaporando no vento denso do deserto sem deixar um único rastro, sem arrancar um único olhar de saudade sincera ou um pedido de desculpas daqueles homens que compartilharam o pão e a tela com ele. Guy Williams não foi contratado como um artista. Ele foi covardemente utilizado. Ele foi esfregado na cara de um ator rebelde, como um pedaço de carne vermelha e suculenta, balançando diante do focinho de um cão furioso para forçá-lo a voltar para a casinha. E no momento em que o cão se ajoelhou e obedeceu à corrente do dono, a carne nobre foi cuspida e atirada no asfalto sujo dos fundos do estúdio. A ferida profunda dessa traição deixou uma cicatriz invisível, pesada e inesquecível na alma de ferro de Guy Williams.
Ele havia entregado a sua arte genuína, emprestado a força colossal da sua imagem lendária, na esperança legítima de forjar uma nova irmandade de sucesso e construir uma nova lenda na televisão americana. Mas ao abrir as pesadas portas da casa mais venerada do país, ele encontrou apenas o cheiro podre da política corporativa rasteira, egos inflados ao ponto da ruptura e a farsa de um estúdio sem escrúpulos que enxergava o maior herói do século como uma mera e descartável peça de reposição de mecânica. Hollywood provou ali mesmo, com os pés afundados naquela poeira de cimento e serragem que imitava a nevada, que não possui um coração batendo no peito. A indústria não tem espaço na memória para heróis caídos e desconhece completamente a palavra lealdade. O sorriso rasgado e confiante do eterno Zorro não perdeu um único feixe de luz ou um grama do seu poder diante das câmeras, mas naquele dia sombrio, enquanto ele guardava os seus pertences pessoais de volta na velha valise de couro dentro do seu camarim solitário, ouvindo o som distante da equipe rindo e da câmera voltando a rodar para gravar mais um lucrativo episódio da família perfeita e inquebrável da Ponderosa, Guy Williams aprendeu a lição mais sangrenta e amarga da fronteira. No impiedoso velho oeste feito de celuloide, contratos e maquiagem, o tiro mais letal, o chumbo grosso que derruba a lenda e arranca o coração do peito, nunca sai do cano fumegante do revólver de um fora-da-lei inimigo. Ele é disparado a queima-roupa e no escuro, covardemente cravado nas suas costas por aqueles mesmos homens que sentam à cabeceira da sua mesa, dividem o pão no domingo à noite e olham nos seus olhos para te chamar de irmão. Eu sou Mário Salum, um parceiro de trincheira para aqueles que reconhecem a integridade inabalável, mesmo quando ela é soterrada debaixo da lama, onde a máquina de engravatados de Hollywood tentar quebrar a espinha e apagar o brilho de uma lenda verdadeira por pura covardia corporativa. Haverá sempre um bando de pistoleiros dispostos a sentar na poeira, virar um uísque forte no balcão e contar a verdadeira história até o fim. Até o próximo pôr do sol, meus amigos, porque as lendas podem morrer, mas o rastro de pólvora que elas deixam jamais se apaga.